Bom dia, saúde a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Encerro hoje as reflexões no capítulo 20 do Evangelho de João, baseando-me nos versos 30 e 31, onde assim lemos na palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus amados, estes dois versos escritos por João, já no finalzinho do seu evangelho, são muito reveladores. Aqui, ele declarou que havia muito, mas muito mais a ser dito a respeito de Jesus, da sua obra e dos seus ensinamentos. Todavia, João selecionou cuidadosamente alguns sinais e ensinos proferidos pelo Senhor Jesus com o objetivo claro que está declarado no verso 31. Disse ele: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fato é que a seleção de milagres foi feita de maneira altamente seletiva, visando apresentar o poder sem par do Senhor Jesus. Na sociedade dos dias do evangelista João, havia muitas correntes filosóficas do pensamento grego, além de diversas especulações cosmológicas, tradições astrológicas e, pasmem vocês, uma demonologia mágica proveniente da Babilônia. Mais ou menos pelos meados do século II depois de Cristo, a igreja cristã já havia sido totalmente invadida por todas essas coisas. Sendo que as cartas do apóstolo Paulo aos Efésios e aos Colossenses, as 3 cartas do apóstolo João e bem assim este evangelho foram escritos com o propósito de combater tais influências. Tais escritos devem servir de advertência para nós cristãos atuais, pois as mesmas coisas, ainda que com outras roupagens, estão penetrando o seio da igreja cristã. Quando iniciei estas reflexões no Evangelho de João, mostrei a quem foi destinado e qual o propósito com que foi escrito. Mas faço questão de relembrar o que disse para que não haja dúvidas. Destina-se a todos os que creem, mas também serve como instrumento para a convicção dos que ainda não conhecem a Cristo, pois trata-se de uma defesa da fé cristã. Meus queridos, o cristianismo é mais do que alguma filosofia religiosa e especulativa, porque o cristianismo se trata de uma pessoa. Não me cansarei de dizer isto. E essa pessoa é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o próprio Deus. Todavia, como ocorreu naqueles dias de João e de Paulo, assim também está ocorrendo nos dias de hoje. Muitos pensamentos heréticos têm se infiltrado no seio da igreja moderna. Eu me deterei apenas em um nesta reflexão de hoje, pois vejo que este é altamente corrosivo à fé cristã e talvez o mais perigoso nos tempos atuais. Me refiro ao antinomianismo, que é uma das crenças derivadas do gnosticismo, que defende o falso pensamento de que não existem leis morais que Deus espera que os cristãos obedeçam. Tal falso pensamento tem levado muitos crentes a uma conclusão errada com respeito a um ensinamento bíblico precioso. O ensino bíblico é o de que os cristãos não são obrigados a observar a lei do Antigo Testamento como um meio de salvação, porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. E isto é sim uma verdade. No entanto, a conclusão antibíblica é a de que não há nenhuma lei moral que Deus espera que os cristãos obedeçam. Este falso pensamento leva os crentes a pensarem que, desde que desenvolvam crenças corretas, a forma como vivem torna-se irrelevante. Entendendo estar livres da lei, podendo pecar
o quanto quiserem e ainda assim alcançar a remissão dos pecados. Judas, não Iscariotes, mas sim o autor da carta que leva o seu nome, no verso 4 do capítulo único, também combateu veementemente esta mentira e os seus defensores, fazendo a seguinte afirmação: certos indivíduos se introduziram com dissimulação no nosso meio, afirmou ele. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Meus amados, tanto Judas como João, como Paulo, eles escreveram suas cartas ali pelos anos 80 da era cristã. Portanto, foram escritas há cerca de 19 séculos e meio atrás. Mas, infelizmente, este falso pensamento perdura até os dias de hoje. E o que é o pior é que muitos têm aceitado naturalmente esse tipo de proposta. Isso tem sido amplamente vivenciado no seio da igreja cristã. De fato é triste, mas o pensamento é mais ou menos o seguinte: se eu sou salvo pela graça e todos os meus pecados são perdoados, então eu posso pecar o quanto quiser. Os crentes têm tentado então conciliar a vida de adoração e serviço a Deus com uma agenda secularizada. Frequentam os cultos e ajuntamentos gospels, como muitos preferem chamar, dizem ter momentos de profunda experiência com Deus, mas vivem do mesmo modo que as pessoas sem Deus vivem. Desprezam o fato de que é incompatível servir a dois senhores. Vivem com um pé na igreja e o outro no mundo. Anseiam desfrutar da intimidade com Deus, mas não abrem mão dos prazeres deste mundo aqui. Todavia, a resposta bíblica a este tipo de pensamento está registrada em Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2, onde lemos o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus queridos, voltando para João, quero relembrar que ele afirmou que escreveu essa sua carta para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, se desejamos crer firmemente que Jesus é o Cristo, devemos deixar de lado todo o entendimento estranho à palavra de Deus, pois só assim, crendo nele, teremos vida no seu nome. Reflita sobre isto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, nos entristece saber que, apesar dos teus servos terem declarado firmemente que as verdades escritas por eles e repassadas à igreja são as verdades necessárias para a fé cristã, para que nós, crendo, tenhamos vida no nome do Cristo de Deus, infelizmente, a igreja ainda nos dias de hoje abdica dessas verdades e tenta negociar com a sociedade à volta. Muitos cristãos tentam servir a dois senhores. Querem a ti, querem intimidade contigo, mas também querem desfrutar dos prazeres deste mundo aqui. Pai, tira-nos, livra-nos desse tipo de pensamento. Não permita, Senhor Deus, que sejamos enganados por essa falsa verdade, por esse pensamento equivocado, maligno, mas que possamos crer na palavra do Senhor e firmemente no nosso Senhor Jesus. Dá-nos a tua graça e que possamos não apenas viver, mas testemunhar que somente em Cristo temos vida eterna e vida do eterno em nós, a vida verdadeira. É a oração que fazemos a Ti, no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.